dos céus, na terra, sobre a minha história. sobre a minha história. Jesus Cristo Jesus é o Senhor. Que Deus te abençoe, Amém. que Deus te exalta, Amém. que Deus te glorifica, Amém. que Deus te faça graça. Amém. Aleluia, Amém. aleluia. Amém. Ok, vamos meditar um texto muito rápido, muito telegráfico, muito rápido. Jeremias. Jeremias 22, versículo 29. Jeremias 22, 29. Assim está escrito: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Vai 30. Assim diz. Vamos só, repete para que o povo perceba. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Diga comigo, a terra ouve. A terra ouve. A terra tem ouvidos. A terra tem ouvidos. A terra tem ouvidos. A terra tem ouvidos. Vamos. O que que a terra vai ouvir? Vamos. Assim diz o Senhor: Escrevei que este homem será privado de seus filhos. Terra, terra, escreve que este homem, primeiro, enquanto ele viver, lhe seja privado de filhos. Vamos. E é homem que não prosperará nos seus dias. Primeira coisa que ele termina a leitura. Nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Toma seu assento, que Deus te abençoe. Diga comigo, o Espírito Santo está aqui. Espírito Santo O Espírito Santo é a minha vantagem. O Espírito Santo O Espírito Santo é a minha vantagem. O Espírito Santo é a Toda minha maldição que foi liberada na terra contra ti seja anulada nesta noite. Yes. Esta noite você vai anular toda maldição que foi semeada na terra. My God. Tudo que foi semeada nessa terra que te procura, que quer te ver destruída, você vai anular hoje. Yes. Lá acabou o CT Abbas. My God. O que que nós já lemos? Terra, terra, abra os seus ouvidos. A terra tem ouvidos. É por isso que você tem que fazer parte de uma igreja espiritual. A terra tem ouvidos. Quem me ouve, diga amém. Amém. E nem toda a terra é para vocês pisar. Nem todos os lugares é para você estar. Aleluia. Amém. A terra ouve, abra os seus ouvidos. Alguém pode ter linguagem francesa na língua francesa? Vem ler, projeta a língua francesa. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écrivez cet homme comme privé d'enfant. Escreve este homem. A terra vai escrever qual é a condição dessa pessoa. Vamos. Écrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Escreve, terra. Resiste. Olha para mim. Você vive aqui o que a terra resistiu a teu respeito. Se a igreja não te levar você a desenterrar o que a terra resistiu a teu respeito, será estilo da sua vida. Mas como estás por debaixo de um sacerdote que te leva a conhecer e combater os factos, Yes. a terra, não há nenhuma maldição que estará nela que será reflexo da sua vida. Yes.
Quem me diga amém? Amen. Ajuda-me só aqui, porque eu estou um pouco cansado. Aleluia. Amen. Terra, terra, terra. Presta-me os seus ouvidos. Escreve, resiste. Este homem, enquanto ele viver, será privado de filhos. Segundo, enquanto ele viver, nunca se prosperará. Terceiro, enquanto ele viver, nunca poderá reinar. Olha para mim. Alguém me contava um pouco a história política do Congo. Ele me disse assim: foi exatamente o ano que Tshisekedi pai morre. E antes do que Tshisekedi pai morre, havia probabilidade dele ascender o poder, porque Kabila já não tinha aceitação. Tá, a gente abordávamos sobre isso. Ele me disse: oh pastor, esse homem nunca subirá no poder. Eu disse: por quê? Porque o Mobutu tinha declarado que esse homem não subirá no poder até quando ele morre. My God. Quem é Mobutu? Mobutu era um espírito superior do Congo. Jesus. Era autoridade sobre aquela terra. É por isso que todos os homens que exercem autoridade no mundo espiritual, eles conversam com a terra. Não há feitiçaria sem terra. Primeiro eu quero te assegurar, existe realidade nesta terra a teu benefício, também existe realidade nessa terra contra você. My God. Pensar que tudo que é nesta terra é a teu favor é ilusão. O que há na terra que te procura, que quer te destruir? A terra é um mistério. A Bíblia diz, leia agora Gênesis, Dr. Mami, Gênesis 2:7. Em português. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou Você em me seus... entende? Quer dizer, Deus criou um homem espiritual. Deus criou primeiro. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. terra. E a terra. E tudo que Deus vai criar, ou vem do céu, ou vem terra. Jesus. Aleluia. Amém. Olha para mim. Tudo que existe, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, ou a terra quem deu, ou a terra quem gerou, ou o céu quem gerou. Yes. Até você que está sentado, até eu, todos nós, My God. fomos gerados nela. Deus disse: façamos homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criou homem. Mas a terra vai dar a Deus o que ninguém poderia imaginar que a terra tem capacidade de dar. My God. Quem vai dar o corpo? Quem vai dar a estrutura humana? Vem daquela merda. Como é que a terra consegue produzir esse corpo? Como é que isso é possível? My God. Ninguém viu, mas Deus viu que a terra é capaz. Yes. Mamãe, se a igreja não te levar a anular as eventualidades que estão nesta terra que você pisa, é por isso a terra nos julga. Olha para mim. Quem morreu foi enterrado por debaixo da terra. Se conheceste alguém que morreu, foi enterrado por debaixo da terra. A terra devorou até homens fortes. A terra devorou reis. A terra consumiu homens fortes que esse mundo conheceu. My God. O que se falaria de Mohamed Gaddafi? Apesar de toda a força, de toda a eloquência, a terra lhe engoliu. My God. O que se falará de Mobutu Sese Seko Kukungwendo? Wazabanga. Ok, o que se falará deste homem? O nome dele gerava medo no universo. Onde se falava esse nome, o mundo estremecia. E ele se deu o nome Sese Seko Kukungwendo
Ok, Nguaza é você que sabe. Guazabanga. Você me entende? Apesar deste nome, a terra lhe engoliu. O que falaremos de Jonas Savim? A terra lhe engoliu. O que falaremos da Sua Excelência Engenheiro José Eduardo dos Santos? A terra lhe engoliu. Homens e mulheres fortes. My God. Homens e mulheres com autoridade, com poder. Yes. Mas a terra teve capacidade de lhes devorar. My God. Mas existe alguém que a terra tentou engolir. Jesus. Mas a própria terra disse: este não posso. Yes. 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 A terra lhe vomitou. My A God. terra lhe conservou no primeiro dia, no segundo dia, My terceiro dia, a terra não resistiu. Yes, sir. A terra estremeceu Yes, sir. e ele ressuscitou. Yes. Celebre o nome de Jesus. Glória. Glória. O que falarei de Maomé? A terra lhe consumiu. O que falarei de Buda? A terra lhe consumiu. My God. A única pessoa que a terra não consumiu, Jesus de Nazaré. Yes. É por isso, Deus nos deu a natureza que Ele tinha. Para que a terra reconheça a tua autoridade e vomita o que você tem de direito. Jesus. Você vai falar com a terra nesta noite. Yes. A terra vai vomitar a tua prosperidade. Yes. A terra vai vomitar a sua vida. Yes. A terra vai vomitar o teu sucesso. Yes. A terra vai vomitar as suas vidas. Yes, sir. Jesus. Olha para mim. My A God. terra tem voz. My A God. terra tem ouvido. A terra tem memória. A terra tem... Oh, Regina, tudo bem? Levanta aplauso, é minha irmã. Levanta aplauso. Glória. Pode tomar seu assento. Nem te vi. Glória. Minha menor, nem te vi. Aleluia. Amém. A terra, Raboshatayabas. Jesus. Me distraíste? A terra lhe engoliu. E aí onde eu estava? Ok. Tem coisas da sua vida que a terra resiste. Eu disse que a terra tem memória. A terra está a resistir ao historial deste homem. Enquanto ele viver, que ele seja privado de filhos. Segundo, que ele seja privado da prosperidade. Terceiro, que ele seja privado da capacidade de reinar. O que a terra te privou? My God. E o homem está aí, nem sabe que a terra onde ele está a pisar lhe privou. É por isso que a autoridade não está na cabeça. A autoridade está nos teus pés. Yes. Porque os teus pés é que liga diretamente com a terra. My God. O que a terra guardou da tua casa? O que a terra guardou do teu casamento? Jesus. Vamos buscar Deus, não é só aleluia, amém. É conhecer mistérios, se levantar em oração. Yes. Porque a oração é o caminho que Deus estabeleceu para nos exortar. Yes. Glória. Você me entende? Aleluia. A oração é o caminho que Deus estabeleceu para nos responder. Glória. Que a terra vomita o que te pertence. Yes. Que a terra, papai, se a terra te privou os filhos, que a terra vomita teus filhos. Yes. Que se a terra te privou a prosperidade, que a terra vomita a tua prosperidade. Yes, sir. Se a terra te privou a saúde, que a terra vomita a tua saúde. Yes, sir. Se a terra te privou a longevidade, que a terra vomita a sua longevidade. Yes, sir. Diga comigo, terra, Terra. terra, Terra. 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 Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. vomita meu sucesso. 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 Olha para mim. Jesus. Quando Quimbandeiro vai, quando vossas famílias vão buscar Quimbandeiro para vir fazer trabalho nas vossas casas, onde Quimbandeiro desenterra a panela noturna? Não, estou a perguntar. Onde Quimbandeiro desenterra a panela noturna? Na terra.
My God. Que essa terra que você vê, a terra tem segredo. My God. A terra é um banco onde os tesouros dos outros são guardados. My God. Eu vim para te anunciar. Yes. Papai, se há uma feitiçaria que colocou teu tesouro por debaixo do sol, My God. Rabacite. Jesus. Se há uma espiritualidade que colocou a sua riqueza por debaixo do sol, My God. em nome de Jesus, Yes, sir. sairá do solo e entrará no teu corpo. Yes. Sairá e entrará no seu corpo. Yes. Diga comigo, terra, terra. Terra, terra. Tudo que me pertence, Tudo que me pertence, sai de ti. sai de ti. Vem no meu corpo. Venha no meu corpo. Olha para mim. Yes, sir. Você não vencerá nessa terra My God. se você não saber falar com a terra. My God. Não vencerás. Não estou a pregar isso por acaso. My God. Estou a pregar isso à luz da visão que eu tive no meu quarto, no meu escritório agora. My God. Logo que eu cheguei no meu escritório, sentei, de repente, me apaguei na minha cadeira. Estou a ver uma carne a sair na terra, mas está a tomar forma de um monstro. Jesus. Isso quer dizer que tem pessoas que estão a me ouvir, tem espíritos que saem da terra que controlam a vida dele. Espírito que lhes gera medo, que lhes diz, vamos, acabou essa história. Yes, sir. Onde tu colocar a planta dos seus pés, Jesus. que a terra seja tirada como herança. Yes, sir. É por isso que essa promessa existe. Yes, sir. Onde tu colocar a planta dos seus pés, Jesus. onde tu colocar a planta dos teus pés, My God. onde tu colocar a planta dos teus pés, onde tu colocar a planta dos teus pés, que a terra seja te dada como herança. Yes, sir. Glória. My God. Rabos. Eu quero anunciar. Imagina meu filho, meu comandante. Imagina, estamos andando nós dois, colocaram uma armadilha para mim, ele passa, pisa lá e nada acontece. E eu piso, a perna está presa. Quem disse à terra que essa perna é que deve ser ferida? My God. Jesus. Jesus. Olha para mim. Quem disse à terra que Almeida não? Esse aqui sim. Olha para mim. Todo ritual da feitiçaria é feita com a terra. É por isso que você vê, mamãe tirou a roupa, está a sentar na terra, começa a rastejar, se não foi eu que dei a luz, se eu não te levei, não te carreguei no meu ventre, você vai ver, está a fazer em concordância com a terra. God. Olha para mim. O sangue que você carrega, quais são os laços que foi feito com esse sangue na terra? Mamãe, tem coisa que te reclama. Que se você não resolver ela agora, os teus filhos vão sofrer. Tudo que... Mamãe, não brinca. Essa mensagem é um fundamento que eu estou a pousar sobre a sua vida. Yes. A terra é misteriosa. Coitadinho homem, nem sabia que existe uma informação na terra contra ele. Coitadinho, nem sabia que... Olha para mim. A Bíblia não diz que esse homem não terá nada. Que esse homem não prosperará. É por isso, pessoas até começam a ter, mas terminam mal, porque a informação está com a terra. My God. Olha para mim. O problema da África é a quantidade dos rituais que foram feitos com a terra. My God. É por isso que eu não gosto de ir nos montes. Olha só, existe um relacionamento entre os humanos e a terra. Os católicos vão lá, acenderam a vela deles, oraram. O muçulmano também sobe lá, fez orações dele. Mamãe da célula também vai lá, fez relação dele. Você também, cristão, outro dia vai lá,
começa a orar. Bah, 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 bah. Pessoas começam a xingar. Olha, houve grande culto. Que espírito que fez xingar aquelas mulheres? Uma vez, é por isso que até eu não gosto essa coisa de grandes visitações nas casas, não gosto. My God. Porque você não sabe quem virá na tua casa, quem é ele. Jesus. Existe algo sério entre as impressões digitais e a terra. My God. Olha para mim. Dona Joana está aí? Graças a Deus, Dona Joana está aí. Ok? Dona Joana, começaram a me incomodar. Mamãe Laura está aí? Não está. Começaram a me incomodar. Tivemos uma irmã, essa irmã perdeu, tiveram problema de mortalidade. Perdeu perdeu um membro familiar. Eles vieram, pastor, nós queremos ir naquela casa. Eu disse, olha, não vão. Ela voltou de novo. Pastor, se nós não irmos, vão falar mal da igreja. Pastor, está complicado. Não devemos ir naquela casa. Pastor, está aí ela, não estou a falar forte. Está aí ela, disse, Dona Joana. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Vão lá, mas quando vocês chegarem lá, não orem. Não orem. Eu nunca fui naquela casa. Mas no meu espírito, percebi que a terra daquela casa é um altar. Jesus. Eles saíram. Dona Joana, Mamãe Laura, mais quem? Irmã Paula, Efigênia. Foram andando. Chegaram lá e encontraram a amiga dela. Irmã da igreja. Começaram lá, abraço. Vamos orar primeiro. Eu esqueci o que eu lhes disse para não orar. Lá mesmo, começaram, em nome de Jesus, começaram a me trazer pessoas assim carregadas. My God. Começaram a lhes trazer carregados. Eu disse, quem vos mandou orar? Eu sei porque que eu não queria que vocês fossem lá. Eu tinha que ministrar mais libertações como você não imagina. My God. Existe relacionamento com a terra. Minha filha Joana, permita-me eu falar. Você vai ser meu exemplo da minha mensagem hoje. A minha filha Dona Joana teve um problema de óbito quando morre a mãe dela. Não estou a dizer que algo é contra a mãe dela. Não. Não é contra a mãe dela. Estou a tentar explicar. Porque no óbito existem mistérios. No óbito, todo sítio onde se congrega as pessoas para fazer alguma coisa, mas existem mistérios. É por isso, toda casa que pessoas entram e saem é funeral. Jesus. Hoje, quer dizer, vocês foram educados com um sistema religioso. My God. Se não vieram lhe ver em casa, quer dizer, você me entende? Você não tem noção. Estou falando mistério da terra. Eu vesti a minha roupa preta, porque vou ter que ir no funeral da minha filha, é minha presidente da União Feminina. Eu a sair, o Espírito Santo está me dizer, não vai. Sabe por quê? Se você ir, não terás autoridade. My God. Olha o que o Espírito Santo está me dizer. Se você ir, não terás autoridade de libertar tuas filhas. My God. Porque a terra está contaminada pela multidão que estão lá. Havia pessoas com os espíritos tenebrosos. Você conhece o estado de todo mundo que vem no óbito? Comida do óbito tornou-se comida de casa dela. My God. Pessoas vão ter no óbito para ir fazer, quer dizer, comida lá. Então, você sabe o que está passando lá naquele lugar? My God. Você me entende? Não sei se ainda hoje continua. Eu como nunca fui nisso, não sei se ainda hoje continua. Mas no nosso tempo, tem uma bacia aí onde todo mundo vai lavar as mãos. Aquela água não deita. My God. Quer dizer, onde todo mundo vai lavar as mãos? No óbito é sítio de rituais.
E você não sabe muitas vezes quem morreu. Se a pessoa que morreu é um espírito. Olha para mim, quem morreu é um rei da terra. Então, como ele aqui na terra tinha pessoas para lhe servir, lá também onde ele vai tem que ter pessoas que lhe acompanham para lhe servir. É por isso que quando morre o espírito, você vê muita gente que lhe segue. Jesus. Morreu um grande espírito nessa cidade. A minha filha veio, pai, eu tenho que lhe dizer, filha, é bom ter um pai espiritual, hein? É bom ter um pai espiritual. Imagina se eu não tivesse capacidade de dom profético, ministério profético, de perceber com antecedência. A terra é misteriosa. My God. Eu disse, filha, estás indo no Kakongo no óbito? Você não sabe que essa pessoa que morreu é um espírito? Pastor, eu sei, e vai fazer lá o quê? Deixa enterrar o óbito, depois vai lá. Sentimentos é demais. No óbito é sítio misterioso. My God. Você não tem. É por isso que países que desenvolvem espiritualidade não choram as pessoas no quintal, alugam fora. Jesus. Você me entende? Amém. O que foi feito nessa terra que te persegue? Mamãe, as coisas não te dão certo por acaso. Não! Tem coisas que te reclamam. Você me entende? Até nos bairros. Tem bairro que você não pode viver. Yes. Não, estou te dizer coisa séria. Yes. Tem bairro que você não pode viver. Porque naquele bairro ninguém se enriquece. Yes. Tem que ter muito cuidado de viver os sítios onde ninguém se enriquece. My God. O que é que faz todo jovem daquele bairro ser desempregado? O que é que faz todo jovem daquela aldeia ser bêbados? Jesus. O que é? O que é que faz todo mundo daquela terra ser pescador? Qual é o pacto que existe? My God. A igreja só quer te manter. Olha, acabou. Não. A igreja tem que te iluminar os olhos. Você tem que voltar na tua casa, começa a encaixar. Começa a repreender. Começa a silenciar tudo que te segue, tudo que quer te limitar, tudo que te reclama, que está por debaixo da terra, seja nulo. Yes, sir. Jesus. Olha para mim. My God. Jeremias vai. Pode voltar. Jeremias vai casar. Deixa eu testificar bem esse texto. My God. Lababochete. Jeremias vai casar. Jeremias 16:2. Jeremias se apaixona de uma mulher. Olhou para a mulher, mulher linda. Gostou, mulher gostosa, linda. Tem estatura, tem eloquência, tem elegância, tem apetência. Esta mulher que eu quero. Jeremias conquista. Chegou o momento do casamento. Olha o que Deus vai dizer a Jeremias. Lê. Não tomes para ti mulher em casamento, nem tenhas filhos e filhas nesta terra. Jeremias, não tome nesta terra uma mulher em casamento. Não casa mulher dessa terra. Também não tenha filhos nesta terra. My God. Não, Deus poderia dizer assim, Jeremias, eu sou todo poderoso. My God. É por isso, conhecereis a verdade fará o quê? Vos libertará. A libertação está no conhecimento da verdade. My God. Glória. É por isso, a missão da igreja é iluminar os teus olhos. Que você perceba os desafios que tens lá fora. Yes. Jesus. Glória. Mamãe, todo espírito que te reclama na terra, My God. que cai. Caia! Yes, sir. Jesus. Você me entende? My God. Olha, vamos. Por que ele não pode casar com as mulheres? Porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidades horríveis. Quer dizer, há uma maldição naquela terra.
todo aquele que nasce naquela terra, ele está por debaixo dessa maldição. My God. Mamãe, toda maldição que está em Cabinda, que os que nascem em Cabinda vivem por debaixo dessa maldição, você será inocente. Yes, Que sir. Deus te livra de toda maldição que é nesta terra. Jesus. Tudo que nossos ancestrais semearam nesta terra, My God. tudo que nossos ancestrais fizeram nesta terra, My God. que cai em nome de Jesus. todos os altares que eles edificaram nesta My terra, God. que nos reclama hoje, que Jesus. esses altares caem. Yes, Bata sir. as palmas, começa a derrubar. Yes. Que esse altar cai. 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 Yes. Caia. Cai. Yes. Em nome de. E ele é bochata cabos. Yes. E babababochete. My God. Começa a derrubar. Yes. Começa a derrubar. Yes. Toda maldição semeada na terra contra ti. Que essa maldição cai. Todo caixão na terra. Que esse caixão cai. Jesus. Yerobosata. Yereto. Serebo derebriamonta. Caia. Todo o altar da terra que foi levantado para prejudicar sua vida, que caia. Todo o altar E ele é bochata caiabos. Rebochete aqui abos. E ele é bochata cababos. E ele é rebochete aqui abos. Altar da feitiçaria cai. Altar da homem noturna cai. Altar da mulher noturna cai. Altar da imoralidade sexual cai. Altar da pobreza cai. Altar do antigo casamento cai. Ierosate. Erababababosate. Todo o altar da feitiçaria, altar de mulher noturna, altar de homem noturno, altar de aborto, todo o sacrifício noturno, cai em nome de Jesus. Todo o altar da esterilidade, todo o altar de anticasamento, todo o altar da pobreza, caia, 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 racobosate. Maroque menerebria, Yaros, Yenerebosate, cai em nome de Jesus. Barabachaterebe, Em nome de Jesus. Toma seu assento. Olha para mim. Glória. Olha para mim. A mulher está na terra. É linda, é gostosa, é elegante, é generosa, tem todas as qualidades. Mas nem sabia My God. que na terra onde ela anda, há uma maldição que lhe interdita entrar na casa do marido. My God. Se ele entrar na casa do marido, a morte lhe toma. Papá, tem caixões que estão guardados por debaixo da terra. Não serás enterrado pelo caixão guardado. Não serás. Yes, sir. My God. Nem teus filhos, nem a tua filha. Yes. Ninguém cairá da tua casa. Yes, sir. Ninguém cairá da tua casa. Yes, sir. Diga comigo, na minha casa ninguém cairá. Na minha casa ninguém cairá. Os que estão ligados a mim, ninguém cairá. Ninguém cairá. Jesus. Arabachatiribus. Glória. Por isso, não fique na distração. Yes. Não segue ilusões. Yes. Não segue ilusões. Glória. Não segue ilusões. My God. A vida é espiritual. Yes. As realidades são espirituais. Aleluia. Cabocete. My Quando a God. igreja não ensina isso, ok, as coisas acontecem. My God. Está a ver? Eu vou te dizer, tu não cairás. Yes. A mulher está aí, Jeremias apareceu, se apaixonou com a mulher. Mas imagina agora se Jeremias não tivesse graça. My God. Casaria uma mulher que lhe deixaria com filho, ficaria viúvo. My God. É por isso, quando tua mulher está te trazendo à igreja, papá, bata as palmas dessa mulher. Voilà. Quando teu marido está te levando à igreja, bata as palmas desse marido. Yes. Está te salvando de muita coisa. My God. O que os seus ancestrais fizeram com a terra que te segue?
Olha o que reclama essa mulher, vamos? Ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o sol. Perecerão ao fio da espada e pela fome. E os seus cadáveres. Você entende? Ele vai, olha para mim, Jeremias. Se você casar essa mulher, a pobreza entrou na sua vida. Porque essa mulher tem um problema. Há uma maldição na terra deles. Que todos eles devem padecer de fome. De fome. Teu negócio está embora bem, está aí fazer sociedade com tal. Falando, você sabe qual é a maldição que está sobre aquela pessoa? My God. Kimbrad, como é que você chama aquilo? Kimbrad, né? Souls. Não é isso? Que estão em comer esse cozinho, aquele cozinho. Você sabe qual é a maldição que está naquela pessoa? My God. Pega a minha peruca, pode usar, My God. Hey. Você sabe quais são as alianças? My God. Uma vez a minha filha Efigênia. É bom ter um pastor espiritual. Yes. Mamãe, se teu pastor não trabalha até nos detalhes, foge de lá, sai de lá. A minha filha Efigênia emprestou a sua peruca. A amiga dela. Foi pedir, foi pedir peruca. Ele pegou a peruca, deu a amiga. Amiga, eu chamei ela. Ei, filha, tudo bem. Filha, não quero te ver usar a peruca que está saindo na cabeça daquela moça. Por quê? Filha, me obedece só. Yes. Não quero te ver usar a peruca que está saindo. Pastor, me custou caro. Pega a peruca, vai buscar a tua peruca, traz aqui. Yes. A peruca ficou no meu escritório quase 5 meses. Certo. Depois de eu ter confirmação, lhe chamei, está aqui. Pode tratar a tua peruca e usa. Imagina, pastor cego, foi, pegou, e minha amiga, comadre, pum. Jesus. Nós já íamos enterrar já a Efigênia. É por isso, quando eu vejo pessoas a sair aqui, eu fico triste. É verdade. Digo, tá bem. Íamos já enterrar a minha filha Efigênia. Mas olha para mim, nada passará aos nossos olhos. Yes. Nada. Jesus. Yes, sir. My God. Nada. Cuidado. É por isso, antes de mudar a casa, pede ao pastor que envia lá uns intercessores ou para decretar lá, mudar a autoridade da casa. Glória. Você não tem noção. Você não tem noção da lei da terra. Eu comprei aquele terreno que temos no CAI, né? Que temos no CAI que eu tinha comprado. Grande. Comprei terreno, legalizei terreno. Estou dormindo, Deus está me mostrar o que acontece naquele terreno. Eu disse, o quê? Deus me mostrou até hora. Era 23 horas. Despertou e disse, está bem. Durante o dia estive em oração. Quando bateu 22 horas e 40 e tal, subi no meu carro. Naquela altura eu só tinha 20. Fui no CAI. Entrei lá naquelas matas onde está aquele terreno. Cheguei lá. Já tinha batido 23 horas. Cheguei naquele terreno com azeite. Comecei a decretar e declarar. Estou a mudar o governo desse território. Yes. Estou a decretar. Comecei a invocar as minhas linhas espirituais. Yes. Jesus. Pessoas que compraram um terreno não conseguem construir, não ri. My God. Você não sabe o que está lá. My God. Muita gente está a sofrer derrota. Não é problema porque ele pecou, não. É a lei da terra. My God. É a lei da terra. Mas eu estou te ordenar.
Yes. Se há uma maldição na terra de você não prosperar, Jesus. a partir de hoje, Yes, sir. que a terra ouve o som da minha voz, Yes. tu prosperarás. Yes, sir. Jesus. My God. Peguei meu carro e 20, cheguei, entrei na igreja católica, fui andando. Dona Joana, outros conhecem, Dona Leudo, muita gente conhece onde está aquele terreno. Cheguei até lá, já era 23 horas. Com capinhos, eu disse, vou resolver a causa aqui. Sou sacerdote. Yes. Não tem medo de um feiticeirozinho. My O que God. está em nós é maior do que qualquer coisa. Yes. Desci do carro, peguei azeite e comecei a lançar em todo o perímetro do terreno. My O terreno God. de 100 e tal por cento e tal, rodeei toda. My God. Comecei a mudar o governo do terreno. Jesus. Você não tem noção. Não sabe o terreno que você comprou. Você não sabe quem vendeu a quem. E o que é que se fazia lá. Talvez um quimbandeiro que ia fazer lá. Principalmente nós que vemos comprando terreno onde gosta de fazer rituais dele, as zonas que ainda não habitadas. Você entra lá, começa a sonhar homem noturna. Você não consegue ver cá. Vem mulato, vem branco, vem dundo. Você começa a ver uma variedade de pessoas. Você não sabe quem. Porque a lei da terra. Todo espírito terrestre que te levanta contra ti. My God. O que eu vi no meu escritor que seja despedaçada. Yes. My God. My God. A terra vai te obedecer. Yes, sir. Você vai voltar hoje, vai falar com a tua casa. Yes. Vai dizer, terra, eu construo aqui, me dá prosperidade. Jesus. Me dá paz, me dá Yes, sir. harmonia. Eu pago renda, eu pago meu dinheiro. Yes. My God. Glória. Glória. Olha para mim. Você acha que os Soba estão fazendo rituais na terra por acaso? My God. Esse sentimento? Porque eles sabem, toda porção da terra tem espíritos. Então vamos dar de beber esses espíritos para ficar calmo. My God. Lababochete. My God. Alguém me ligou, me disse, pastor, vem orar na minha loja. Fui lá orar. Cheguei lá, fui acompanhado com alguns filhos, não sei quem foi comigo, não vou falar nome. Ele mandou também chamar a coordenação. Mandou chamar todas as entidades da terra daquela aldeia. Daquele bairro, perdão. Ok? Eu orei. Os homens também da tradição foram lá para fazer o ritual dele. Oh, epá, não posso falar, a loja não me pertence. Quando estavam a fazer, Deus me abriu os olhos onde eu estava sentado. Eu vi que o trabalho que estavam fazendo se transformar de umas boias a entrar na loja. E eu lhe chamei, fui mesmo lá onde ele estava, levantei e disse, babá, assim que estão a fazer, estou vendo os boias entrar aqui na tua loja. Ah não, depois vamos aniquilar, ok. My God. Sabe o que aconteceu? Dinheiro começou a desaparecer. Dinheiro começou a desaparecer. Tinha que vir me buscar de novo para ir fazer um novo serviço. Jesus. Mamãe, toda serpente que anda na terra, a tua procura. Mamãe, esse trabalho aqui, estou lhe falar coisa séria. My Eu God. tinha alguém que foi estudar em Portugal, eu lhe acompanhava. Em Portugal, está a andar, está a sentir que serpente está a lhe seguir. Ele sente mesmo o andar de serpente. Ele olha assim nada. Ele olha assim nada. Ele me liga, pastor, cada vez que eu ando, sinto como fosse um serpente, até cheiro. Disse, vamos resolver. Jesus. Quem me ouve, diga amém. Amen. Se alguém fez contratos com a terra para te Jesus. prejudicar, que ele caia onde ele está. Gaia! Se ele já morreu, que a maldição lhe encontra lá no cemitério. Yes! Que a maldição lhe encontra lá no túmulo dele. Yes! Yaroshate. Glória. Glória. É por isso que a Bíblia diz
My God. onde colocar a planta de vossos pés, Aleluia. vos darei aquela terra como herança. Yes. Glória. My Papa, God. mas o que é que anda na terra que quer te prejudicar? Rabosete. O que é que anda na terra que quer te aniquilar? Você vai silenciar hoje, por debaixo da minha autoridade. Yes. Em nome de Jesus, você vai engajar. Yes, sir. Não é você que fez contrato. Estou vendo muita gente lá fora. Não é você que fez contrato. Ainda tem cadeiras aqui. Estou vendo muita gente lá fora. Não é você que fez contrato. Ele é que fez contrato com coisas dela. My God. My God. Labachete ki yababos. Jesus. Likaya mandorobos sete yababas. Jesus. Likantorobos sete ki yamandorobos. My God. Lirabos shenderebos sete yababas. Jesus. Rebo shaka yamandorobos sete. Jesus. Vai Josué 6, 26. Josué 6, 26. Assim está escrito. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as Olha para mim. portas. Josué olhou para a terra de Jericó. Disse: Senhor, quem tentar construir nessa terra, assim vai lhe suceder. My God. Primeiro, logo que ele colocar alicerce, My God. que seu primeiro filho morre. Jesus. Se ele insistir, no dia que ele colocar as portas, My God. o seu último filho morre. Olha para mim, Josué foi. Josué já não existe. Josué morreu. 4.000 anos depois. Está aí? Vamos ler agora? Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão. Olha para mim. Depois de olha tantos anos que passaram. Vem alguém que se tornou rico. Disse: não, eu vou comprar essa terra. Comprou a terra de Jericó. E no dia que ele começou a construir, ele nem sabe. Primeiro filho dele morre. Jesus. Ele está pensando que é febre. Ele está pensando que é dor de cabeça. Ele está pensando que é diarreia. Ele está pensando que é tensão. Mas a terra, o espírito da terra devorou o filho. My God. Porque a lei daquela terra. Qual a lei da terra dos seus pais? Qual a lei da terra que te viu nascer? Jesus. Qual a lei da terra que te viu crescer? My God. A igreja tem que vos ensinar coisas sérias. Coisas que despertam a vossa mente. Yes. Coisas que vos levam a orar diferente. Yes. My God. Porque não vamos terminar tudo aqui. Você tem que continuar na tua casa. Ele nem sabe. Estão a chorar. Deus deu. Deus tirou. Papai Joiba na banda. Deus não tem nada a ver com a morte de filho. Deus nem sabe. Deus não tem negócio com a morte de filho. Estamos a entregar tudo a Deus. A coisa que estamos a entregar a Deus, Deus não tem nada a ver com aquela realidade. My God. Ele continua a construir. O que é que acontece? O filho menor Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. o teu primogênito não morrerá. Yes, sir. O teu primogênito não morrerá. Yes, sir. Levanta suas mãos e diga: meu primogênito não morrerá. O meu primogênito não morrerá. Meu primogênito não morrerá. O meu primogênito não morrerá. Meu primogênito não morrerá. O meu primogênito não morrerá. Meu primogênito não morrerá. O meu primogênito não morrerá. Yes. E eu estou a anunciar neste altar: Yes. os teus filhos não morrerão. Yes, sir. O teu emprego não morrerá. Yes. A tua felicidade não morrerá. Yes. O teu casamento não morrerá. Yes. Que a terra vomita teu sucesso. Yes. Que a terra devolve teu sucesso. Yes. Que a terra devolve teu sucesso. Yes. Que a terra receba as informações de te proteger, de te guardar, de te conservar, Yes, sir. de te abençoar, Yes, sir. de te proteger. Yes, sir. Em nome de
Jesus! Celebre em nome de Jesus! Celebre em nome de Jesus! Arabashate. Glória. Lakamansia. Glória. O teu primogênito não morrerá. Yes, sir. O que Deus te dá não morrerá. Yes, sir. Terra não vai devorar o que Deus colocou nas suas mãos. Jesus. Terra não vai devorar o que Deus colocou no teu ventre. Yes, sir. Terra não vai devorar o que Deus colocou na tua conta. Yes, sir. A terra não vai devorar o que Deus colocou no teu bolso. Yes, A sir. terra não vai devorar o que Deus colocou na sua vida. A terra não vai devorar o que Deus colocou na sua história. A terra não vai devorar. Yes! Ah! Glória. Glória. Continua a ler. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo Olha para mim, você me ministério de entende? José. Quando ele vai insistir em construir, logo que ele coloca as portas, o filho menor faz o quê? Morre. E a Bíblia está dizendo que esses filhos não morreram pela doença, mas morreram segundo a palavra que Josué declarou na terra. Yes. My God. Aleluia. Amen. Tem que ter cuidado. Jesus. Tem que ter cuidado. Cuidado. Tem que ter cuidado. Cuidado. A terra, você está vendo que é terra bonita? Você não sabe. Olha para mim. Tem muita gente que está a me ouvir. São dona da casa da terra onde ele construiu, mas não é dono daquela terra espiritualmente. My God. Você vai ser dono daquela terra espiritualmente. Yes. Se Deus me convencer, domingo vou te ensinar como ser uma autoridade na terra. My God. Não, domingo vou ensinar isso. Domingo vou ensinar isso. Celebra. Mamãe, como ser uma autoridade na terra? Você God. vai ser autoridade na terra onde você está a construir. Yes, sir. Você vai ser autoridade na terra onde você está a construir. Yes, sir. Você está a ser autoridade na terra onde você está a construir. Yes, sir. Jesus. Glória. Muitas das vezes o problema não está com as pessoas. O Glória. problema está com o território. My God. My God. Mamãe, tem casa que você entra, a tua beleza foi. My God. Entrou, a tua beleza foi. Jesus. Tem casa que você entra, a tua alegria foi. My God. Sabe o que acontecia? Olha, todos os pastores que eu trazia aqui, logo que chegavam lá, gritavam: não. Esse lugar está a cheirar prosperidade. Jesus. Esse lugar está a cheirar prosperidade. Yes, sir. Tá aí, meus filhos, esse lugar está a cheirar prosperidade. Yes, sir. Sabe por quê? Era uma igrejinha pequena, mas quem tem olho espiritual percebia que está a cheirar prosperidade. Jesus. Vamos, Deus nos deu autoridade para transformar a terra. Amen. A pessoa já vai nos brincar. Pastor, chamei. Não é nada. Vai e passe onde nós já passamos. My God. Quando começamos a igreja, minha filha Joana, a dona daquela casa abandonaram a casa porque não dormia. Não dormia. E casa lá onde vivia minha filha Raissa, quem entrava lá morria. Porque éramos assim. Eu ganhei mamãe Raissa lá. O filho dele, Antônio, é meu filho espiritual. Onde eu vou lhe recuperar lá em Luanda. My God. É meu filho espiritual. Ele me disse, mãe dele ficou impressionado. Em pleno culto, nós precisávamos 1.350.000 para nós comprar um terreno. Eu levantei na igreja e disse: olha, estamos a precisar 1.350.000, não temos terreno para comprar um terreno. Aquele terreno que está lá na rua. Quem vendeu meu terreno é a mamãe Teresa. My God. E olha, tem homens que têm autoridade, não brinca. Eu levantei na igreja, ninguém está dando dinheiro. Eu disse: eu, pastor, vou dar 1 milhão. Quando ele me viu a dar 1 milhão, eu disse: nunca vi isso. Nunca vi um pastor a dar tanto dinheiro na igreja. Falou no filho dele: nunca vi. Por causa disso que esse pastor fez, eu vou cultuar aí. Jesus. Eu dei 1 milhão. Mesmo assim, contribuíram mesmo assim. Só contribuíram 100. My God. Outro mês dei 250. Fechamos 1.350. Quando fui entregar dinheiro à mamãe Teresa, eu disse: mamãe, você vai ser minha filha. Vai ser minha diaconisa. Ele olhou para mim:
Eu sou de católico, você vai ser. Mamãe Teresa. C'est mieux. Tá aí, minha administradora. Aplausos. My God. Glória. Glória. Aleluia. Nossa mamãe. Naquela casa ninguém dormia. My God. Primeira vez, quando a senhora vem lá, vem contar nos acultuar, fez um escândalo que você não tem noção. Tá, Evangelista Salomão? Começou a gritar: é meu Deus, não estou a acreditar, não estou a acreditar, não estou a acreditar que no meu quintal poderiam fazer isso. Hoje pessoas querem vir nos dizer feiticeiro. Você já enfrentaste batalha espiritual com feiticeiros consumidos que nós já enfrentamos? Jesus. Um feiticeiro não vai te ensinar isso. Um feiticeiro vai te ensinar como atacar a feitiçaria. Fato ludibia vai estar te falar, não, prosperidade, não, é isso, mas lá no fundo está te roer. Salvação é lá no fundo está te roer. Jesus. Baba, todos os dias ensino contra a feitiçaria. Yes. Yes, sir. My God. Você me entende? Porque há pessoas agora, evangelho dele para ganhar alma e falar mal do outro. My God. Cheguei lá, naquele lugar, eu disse: aqui ninguém vai morrer. Pergunta a Cláudia a situação que eles passavam lá. Nos primeiros dias começaram a vir vulto. Vocês estão sentados, vão assustar a pessoa, passou. Eu disse: o quê? Vou terminar isso, vou vedar a casa. Jesus. Terminei a situação, vedei a casa. Eu disse: a partir de hoje, a casa está santificada. Meu menor Cláudio foi namorar. My God. Foi namorar, está a voltar em casa. Chegou em casa, eu também cheguei. Voilà. Sentei no sofá. Mamãe, que Deus te leva nessa dimensão, papá. Yes. Sentei assim no sofá. Meu filho Augusto, sentei assim. Assustei um menino lá. Eu já vou morrer, eu já vou morrer, eu já vou morrer. Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Por favor, não me mata. Eu comecei a olhar, começou a rebolar no chão, a gritar. Nós dois na sala. Eu fiquei calado. Já vou falar, já vou falar. Mano, pastor, eu fui namorar. Logo que ele falou isso, o espírito que estava lá atormentado ficou. Papá, tem anjos que se você ir pecar, trazer a impureza. Jesus. My God. Que você, essa dimensão que eu quero levar os pais e as mães. Você pensa, estou vos dar ensinamento, mulher da direção, para vos levar em que dimensão? My God. Teu marido foi te trair lá na cama. My God. Ele sozinho já vai perder. Se você não confessar na tua mulher e ficar de joelho, pedir perdão. My God. Jurar. A única coisa que você sabe. Você também não discute com o marido, seja espiritual. Yes. Não se discute com o marido. My God. Não se discute com o marido. Jesus. Trabalhe a espiritualidade. Yes, sir. Trabalhe a espiritualidade. Como é que teu marido vai conseguir te enganar? Jesus. Como é que isso é possível? Mulheres cegas. Como é que um homem vai conseguir te enganar? Mulheres cegas. My God. Posso falar alguma coisa? Fala, papá. Ei. Tinha uma moça. Essa moça gostava muito de mim. My God. E de Luanda. Ele disse: por favor, vamos ficar juntos. Eu disse: tá bem. É bonita também. Eu disse: tá bem. Foi em 2008. Mamãe, eu não sou crescido na espiritualidade agora, hein? Ô, papai Basílio. 2008. Tá bem, vamos começar relacionamento. Ok? Começamos o relacionamento. Ele no Luanda, eu aqui em Cabinda. No dia que ele me traiu, peguei o telefone e lhe liguei. Alô? Tudo bem? Hoje você se envolveu com alguém. Jesus. Não, jovem. Não vai distante. Estou a te falar, você não sabe quem eu sou. Você se envolveu com alguém. Vai me desculpar. Eu disse: não. Fumaça. Mulher está a te mentir, marido está a te mentir, marido cego, mulher cega. Jesus. Que Deus ilumine os teus olhos. Yes, sir. Que
todo empregado que quer traficar teu marido, você já sabe. Ei! Arruma tua biquata, sai. Yes, sir. My God. Toda amiga que vem colocar o olho no teu marido, você... Mamãe, a partir de hoje a amizade acabou, vai embora. Jesus. Quem me diga amém. Amen. Seja alguém espírito. Jesus. Seja alguém espírito. Yes. A terra não vai te decepcionar. Yes, sir. Diga comigo, pastor. Pastor, Me dá o segredo para prevalecer contra a terra. me dá o segredo para prevalecer Escuta. contra a terra. Todo aquele que ouve a minha palavra Jesus. será, e todo aquele que ouve a minha palavra e o pratica será semelhante a quem edificou a casa. My God, sobre a rocha. Yes. Eu quero anunciar, Yes, bem-vindo neste culto, é culto da edificação. Jesus. É por isso que o tema de hoje é a edificação. Yes. E o alicerce é a terra. Fica de pé. Rabosi. Labaracite e ababás. My God. O que é que a terra está te resistir? My God. Não, o emprego está difícil. É mesmo nessa dificuldade que outros estão a ter emprego. Yes. Você vai ter emprego. Yes. A terra vai abrir as oportunidades de emprego. Yes. A terra vai abrir as oportunidades de emprego. Yes. Olha para mim. Nós compramos um terreno. O terreno estava a custar. Estava a custar, eu acho que 8 mil ou 10 mil dólares. 10 mil kwanzas. 10 milhões de kwanzas. Eu olhei e falei num filho, não sei se eu com filho Augusto, que eu falei, um terreno aí, não sei se eu com filho Augusto, que eu disse que não, esse terreno vamos comprar. Eu disse, vamos comprar esse terreno, não tem 10, não vamos lhe dar 10 mil. Eu disse, tá bom, ele disse 10 mil, eu vou resolver. Mamãe, tem que ter autoridade de mudar o percurso. Amém. Vim aqui no altar onde Deus me estabeleceu, comecei a reprogramar as coisas. Depois de terminar meu serviço, voltei lá. Disse, como é? O espaço. Pastor, é grande espaço. Sim, eu sei que é grande espaço. É 10 milhões. Não, está aqui 2 milhões 500. Tá resolvido, me dá documento. Me dá documento. Deixa só. Não quer ter problema, deixa só. Fui com o documento preparado. Tirei, voltei. Esse terreno aqui onde está meu escritor não nos pertencia. É verdade. Mandei os ancião intervir, foi lá com quem? Ancião intervir, foi lá com quem? Ok, foram 2 anciões. Foram para lá e falar com o dono do terreno para negociar o terreno. Sabe o que o dono do terreno disse? Não. Esse terreno, não. Nunca vamos vender. Tira isso na vossa mente. Assanhado. É para nossos filhos. Nós já estamos a construir lá, não podemos vender. My God. Eles voltaram. Outro dia eu disse, olha, nós devemos comprar, porque não tínhamos acesso. Eu disse, esse terreno devemos comprar. Pertencíamos aqui atrás onde estão as crianças, aí à frente não pertencíamos. Como é que vão sair? Devemos comprar. Sabe o que aconteceu? Eu disse, vamos lá. Fomos para lá, nos atenderam até na varanda. Não. Eu disse, filho, vamos comprar terreno. Ele é que vai nos procurar, já não somos nós, vamos. Mamãe, não sabe ele sozinho como é que ele veio aqui. Terreno vamos vender. Mamãe, o que é que você quer? Acabou. Celebre em nome de Jesus. Glória. Olha para mim. A terra vai te obedecer. Yes, sir. E domingo cada um vem com o azeite dela. Jesus. Eu não vou pegar teu azeite, vou orar. Você mesmo que vai pegar teu azeite. Yes. E eu vou te dizer o que é que você vai fazer com teu azeite na tua casa. Yes, sir. Que me diga amém. Amen. Jesus. A terra vai te obedecer. Yes, sir. É por isso, condição para que a terra te obedeça. Primeiro, estar em Cristo.
aceita, porque a terra reconhece a autoridade de quem ele não conseguiu engolir. Ele vomitou. Yes. E a terra sabe que Jesus é maior do que ele. Jesus é mais forte do que ele. Yes. Jesus é mais poderoso do que ele. Yes. Jesus andou nesta terra e ele não conseguiu lhe silenciar. Yes, sir. Então, quando você entra em Cristo, invoca o nome de Jesus, a terra se recorda da derrota da crucificação. Yes, sir. Jesus. A terra se lembra, esse homem passou. Está registrado aqui, mas não se encontra aqui. Yes. Se você ir lá, vai encontrar Jazz Maomé, Jazz Buda, Jazz Gaddafi, Jazz Mobutu, mas não tem Jazz Jesus. Yes. A terra reconhece que Jesus é maior do que ele. Jesus é maior do que ele. Yes. Jesus é maior do que ele. Yes. Jesus é maior do que ele. Yes. E a minha My pergunta, Praise the a Lord. minha pergunta antes de nós orarmos, alguém que está por debaixo do som da minha voz, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador pessoal, quem quer entrar na aliança de Cristo, onde está, levanta a sua mão. Cabachete. Fecha teus olhos, diga comigo, fala comigo em conjuntura. Senhor Jesus. Somente quem levantou a mão, a salvação só uma vez. Diga comigo, Senhor Jesus, me perdoa, eu sou pecador. A partir de agora, eu decido entrar na aliança crística. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu suficiente Salvador. Dê-me a sua autoridade, dê-me a sua unção, em nome de Jesus, amém. Igreja, estão prontos? Yes. Levanta a sua mão direita. Diga comigo, Jesus, Jesus, dê-me a sua autoridade, dê-me a sua autoridade, dê-me a sua unção. dê-me a sua unção. Acompanha-me nesta batalha. Acompanha-me nesta batalha. A Bíblia diz: A Bíblia diz: tudo que pedires tudo que pedir em meu nome, é meu nome, o meu Pai o meu Pai vos dará. vos dará. E a Bíblia ainda confirma: E a Bíblia ainda em confirma: meu nome em meu nome expulsarão expulsarão os demônios os demônios e toda a força da maldade. e toda a força da Nada maldade. vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Jesus, Jesus, o seu nome é poder, o seu nome é o poder, seu nome é autoridade, seu nome é o autoridade, seu nome é autoridade. o Senhor é autoridade. Eu estou a usar hoje Estou a usar hoje a autoridade a autoridade que está no seu nome. que está no seu nome. A Bíblia diz: A Bíblia diz: eis-vos dou eis-vos dou poder e autoridade. poder e autoridade. E essa autoridade E essa é autoridade Jesus de Nazaré. é Jesus. É Jesus de Nazaré. É Jesus. de Meu Nazaré. Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Por debaixo da autoridade de Cristo Jesus, Por debaixo da autoridade de Cristo, todo espírito todo espírito do homem noturno, de homem noturno, de mulher noturna, de mulher noturna, o espírito da morte, espírito da o espírito da enfermidade, espírito da o enfermidade, espírito da limitação, espírito da limitação, todo espírito todo espírito que anda nesta terra que anda nesta com terra propósito de me prejudicar, com propósito de me estou prejudicar, te ordenando hoje: estou a te ordenar hoje. sai da minha vida, Sai da minha vida, sai do meu caminho, sai do meu caminho, sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha vida, sai à minha volta, sai a minha volta, sai da minha história. sai da minha Meu história. Pai, meu Pai, Meu Pai, meu Pai, estou a decretar estou a decretar toda maldição toda maldição registrada na terra registrada na terra contra mim. contra mim. Estou a anular. Estou a anular. Terra, 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 terra. terra, terra. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. ouve o som da minha voz. Nossa, minha. Estou a te interditar. Estou a te interditar. Estou a te proibir Estou a te proibir de cooperar em cooperar com a feitiçaria com a feitiçaria contra a minha vida, contra a minha vida, contra a minha saúde. contra a minha saúde. A partir de agora, A partir de agora, estou a anular, estou a anular, estou a cancelar estou a cancelar toda
Toda maldição registrada na terra, registrada na começa terra. a pisar a terra e começa a falar agora. Pisa a terra, começa a falar agora. Erebebos.